Caro estudante, você já aprendeu um pouquinho sobre a interface do SketchUp Make e suas principais ferramentas. Então, na aula de hoje, nós começaremos a representar a planta baixa que vocês já desenvolveram na competência 3 e 4 no AutoCAD. Agora nós começaremos a fazer o modelo tridimensional desse projeto. Vamos continuar então utilizando o SketchUp. Essa é a planta baixa que nós representamos no AutoCAD e que agora nós faremos a maquete utilizando o software SketchUp Make. Aqui na interface do SketchUp, a primeira ferramenta que nós vamos utilizar é o retângulo. Você vai notar que várias ferramentas do SketchUp são semelhantes ao do AutoCAD e isso vai facilitar o uso desse programa. Então, vou clicar no ponto inicial e, olhando para a barra de dimensões, eu vou inserir as dimensões da planta, 7,50, ponto vírgula, 3,00. Diferente do AutoCAD, nós vamos notar aqui que eu vou utilizar a vírgula quando eu tenho uma medida como 7,5 e o ponto e vírgula para separar a dimensão do eixo X do eixo Y. Utilizando o Orbit, eu posso rotacionar e definindo esse contorno da planta. Agora nós vamos utilizar o comando Offset, muito semelhante ao AutoCAD, para definir a espessura da parede. Eu encontro ele na barra principal. Quando eu passo a ferramenta sobre o contorno da planta, ele me mostra uma achura e vou clicar e vou inserir a distância da espessura da parede, que é de 0,15. E Enter. Após esse passo, nós utilizaremos a ferramenta da trena para ir definindo cada um dos espaços da maquete, o dormitório, o banheiro e a cozinha e o corredor. Essa ferramenta da trena, ela vai definir linhas guias que depois eu vou utilizar o comando lápis para desenhar sobre essas linhas. Seleciono a ferramenta trena. Eu vou clicar então na linha interna do dormitório, definindo a primeira distância, ou seja, a largura do dormitório de 2,60. Então eu clico no primeiro ponto, digito 2,60, se vocês notarem na barra de dimensão, Enter, e ela criou uma linha guia. A partir dessa linha guia, eu vou fazer a mesma coisa para definir a espessura da parede, inserindo o valor de 0,15 na barra de dimensão. E novamente para definir a largura do banheiro, 1,30. E para finalizar, a espessura da parede do banheiro de 0,15. E também, utilizando a mesma ferramenta, eu vou definir a largura do corredor de 0,80 e a espessura da parede que fecha o banheiro de 0,15. Enter. Agora você pode notar que eu tenho diversas linhas guias. Diferentemente do AutoCAD, eu vou utilizar essas linhas como uma referência para desenhar com a ferramenta lápis sobre essas linhas. E ele me mostra quando eu encontro, quando duas linhas se cruzam. Então eu fiz aqui primeiro a parede externa, a linha da parede externa, e a linha interna que define a espessura da parede do banheiro. Vou voltar na ferramenta de seleção, que é a seta, que também pode ser acionada pela barra de espaço do teclado. Para apagar as linhas auxiliares, eu posso selecionar e clicar na tecla Delete do teclado ou no menu Editar, deletar guias.
Agora eu vou fazer a definição da abertura da porta do banheiro, utilizando a ferramenta Trena. Então eu tenho um ponto guia que vai ser criado na distância de 0,10 e você pode notar que tem uma marcação, o ponto guia, e a largura da porta do banheiro, que lembrando que é uma porta de 70, e criei o outro ponto guia. A partir desses pontos guias eu utilizo a ferramenta do lápis para definir a largura da porta do banheiro. E com a ferramenta de seleção, eu clico e ela fica destacada em azul quando ela está selecionada. Eu posso deletar utilizando a tecla do teclado Delete ou a ferramenta da borracha, clicando e apagando também a linha guia. Ou utilizando no menu Edit para deletar todas as guias. E posso utilizar também a borracha para apagar esse segmento da linha, unindo toda a alvenaria, ou selecionando com a ferramenta de seleção e deletando com a tecla Delete do teclado. Faremos o mesmo procedimento para a definição da porta principal, da porta de acesso. Com a Trena, vamos definir a distância, um ponto guia na distância de 0,10 e a largura da porta, nesse caso, da porta principal, de 0,80. E usando o lápis para criar a largura da porta principal. E da mesma forma como no AutoCAD, eu vou definir as janelas, as aberturas do dormitório e da cozinha. Clicando sobre a ferramenta lápis. No SketchUp nós temos também a ferramenta de precisão, como o midpoint. Utilizando a ferramenta do lápis e passando o lápis sobre o segmento da linha, ele me mostra o midpoint, ou seja, o ponto médio dessa linha. E vou criar uma linha auxiliar para fazer a janela e utilizando a Trena vou marcar dois pontos guias, a 0,60 para o lado direito e 0,60 para o lado esquerdo. E com a ferramenta do lápis eu vou clicar sobre o ponto guia e definir essas duas linhas externas do limite da janela. E apagar, selecionar e apagar a linha auxiliar. E vou fazer exatamente o mesmo procedimento na cozinha. Como vocês podem ver, agora nós temos definido todas as aberturas, as duas janelas, a porta do banheiro e a porta do acesso principal. Nós terminamos agora de fazer a planta, utilizando algumas das ferramentas que a gente já conhecia, inclusive do AutoCAD, como retângulo, offset, line, e definimos também as aberturas do projeto. Na próxima aula, nós iniciaríamos a parte de tridimensional, como estudar as paredes, dar altura e inserir objetos. Espero que você tenha gostado e até a próxima!